A cada segundo, 2 pessoas comemoram o aniversário de 60 anos. E nesse ritmo, daqui a 37 anos, o mundo vai ter pela primeira vez mais idosos do que crianças. E é neste contexto que o Estatuto do Idoso está completando 10 anos no Brasil. No Caminhos da reportagem de hoje, você vai ver quais foram as principais conquistas da população idosa nesta década e quais os direitos que não saíram do papel. Se a vida não trouxer nenhum contratempo, a velhice, desejada ou não, é inevitável. Com a melhora nas condições de vida e com as famílias tendo cada vez menos filhos, o mundo e o Brasil estão envelhecendo, e rápido. Em 1940, as pessoas com mais de 60 anos representavam apenas 4% da população brasileira. Hoje, o Brasil tem mais de 23 milhões de idosos, ou 12% do total de habitantes. E em 2040, vamos ter mais do que o dobro de idosos no país. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le regard du monde contemporain sur les seniors. Quand on voit les chiffres, c'est un peu comme une invasion. Do que vale ter conquistado muitos anos na vida se não são dadas condições adequadas e dignas para nela permanecer. A própria Organização Mundial de Saúde preconiza. Mais importante que você aumentar os anos na vida é você dar vida aos anos vividos. O que nós fazemos com os anos conquistados? O que eu faço, o que você faz com os anos que você tem conquistado? A reflexão dessa assistente social que trabalha há mais de 20 anos com idosos resume o desafio que a velhice traz para o país, o de garantir uma vida melhor. Por isso, há 10 anos entrou em vigor o Estatuto do Idoso, um código com várias normas que regulam os direitos de quem tem 60 anos ou mais. Foi necessária a aprovação de um estatuto para a população idosa, porque várias medidas já estavam aprovadas na Política Nacional do Idoso, mas não estavam sendo implementadas. E o seu grande avanço está na previsão de criminalização e sanções administrativas para o não cumprimento dos ditames legais estabelecidos aqui pelo Estatuto. Apesar das punições previstas no Estatuto, é comum encontrar pessoas idosas que já tiveram algum direito violado ou já foram até agredidas. E é dentro da própria casa que os idosos estão sofrendo mais. Vai, come logo sua velha rabugenta, vai. Ai, não quero não. Não vai comer não, é? Difícil de acreditar se não fossem as imagens e as histórias. Meu filho deixou sequela 7 anos, no quarto fechado, e eu tinha o direito no banheiro e no terreiro só. Quando eu pedi para ir à missa, ele me batia. Ele foi fazer o curativo aqui em mim, é barriga. Eu falei, doeu. Quando eu falei, doeu, ele encheu minha boca de álcool e mandou, selou minha boca assim com o esparadrapo e mandou eu ir tomar naquele lugar. E eu rezei tanto a Deus para te ajudar dali, eu pulei o muro. Como não houve flagrante da agressão, o filho de Dona Rosa não foi preso, mas a idosa foi encaminhada para este abrigo, onde histórias de abuso se repetem. No corpo frágil, marcas da vida e da violência. De tanto apanhar do filho alcoólatra, Dona Maria, de 76 anos, já não conversa mais e ainda tem pesadelos. Bate não, meu filho, bate não, Matheus, bate na mãe não, dói. Ela tinha apanhado muito, os bracinhos dela estavam todo machucado. Agora já sarou, tá vendo? A gente passou muita pomada e já sarou. Mas a gente tem foto todo machucado, os pés todo machucado, né? Ela chegou carregada, né? Chegou carregada. Ela não parava em pé. No Disque Direitos Humanos, o número de denúncias de violência contra o idoso mais do que dobrou o ano passado. A negligência, a violência psicológica, o abuso financeiro e a agressão física são as principais queixas. E quem agride é a própria família. As denúncias cresceram tanto que algumas cidades criaram delegacias que investigam apenas crimes contra idosos.
Uma dessas delegacias especializadas fica em Anápolis, Goiás, a 160 quilômetros de Brasília. Acompanhamos um dia de trabalho da equipe formada pelo delegado, um agente de polícia e assistentes sociais. Em 4 meses de atuação, o grupo já atendeu mais de 600 denúncias de violência contra o idoso. A gente recebeu uma denúncia de que a idosa que reside aqui ela é negligenciada pelo filho, que supostamente também se apropria da aposentadoria dela. Queremos dar uma visita para sua mãe aí. A desordem e o mau cheiro da casa são os primeiros sinais do abandono. Tem uma denúncia aqui que você é meio ruim com ela, Carla. Eu? Você andou judiando ela. Isso é mentira. Empurrando. Não, mentira. Tem denúncia até de que teve violência sexual também. Não, mentira. Isso aí... Quem falou isso é uma pessoa que está querendo prejudicar a mim e ela, querendo afastar eu dela, né? Então isso é totalmente Você tá trabalhando? Mentira. Mas os cuidados dela a gente percebe que não tá muito bom não, né, Carlão? Os cuidados dela... A higiene dela, tem banheiro aqui? Tem, claro, com certeza. Que dia que ela tomou banho? Ontem. Mas não Todos parece, os dias né, ela Carlão? toma banho. O pé dela, a mão, tá parecendo que gente que não tomou banho. Mas já todos os dias ela toma banho. Dona Rita tem 69 anos, não consegue mais falar e enxerga pouco. Esse abandono que ela tá aqui é maus tratos. E a pena também é grande. É Mas crime. Ela não tá abandonada. Eu tô cuidando dela. Mas dormindo e deixando ela desse jeito? Ué, mas ela tá dormindo porque ela tá descansando, senhor. Não, você dormindo. Mas ela tá. Não, tá, não. E nessa tá sujeira, dormindo mesmo. né? Normal. Aqui tem sujeira, vasilha suja aqui de uma semana. Não, mas tem não. Então eu vou voltar semana que vem. Se Aí tiver... não tem- Não, eu tô te dando um aviso. Semana que vem eu volto. Não Tá quero ok, encontrar ok. desse jeito. Porque senão eu levo ela na hora e levo você pro presídio. Então tá bom, Viu? então. Pode me Avisar. levar, pode me prender, pode fazer o que o senhor quiser, mas o senhor vai ver. É porque vocês me pegaram de surpresa mesmo. O filho recebeu uma nova chance para cuidar da mãe. Levar o idoso para o abrigo é uma medida extrema, porque isso sempre desencadeia uma depressão, um agravamento de alguma doença que ele tenha. Porque mesmo nessas situações degradantes, ele tem um apego sentimental muito grande no próprio imóvel. E principalmente esses deficientes visuais, como essa idosa, que é cega, ela já acostumou com todos os cômodos, é a se locomover dentro da casa, então a retirada para um abrigo é uma medida excepcional. E você se compromete a cuidar da sua mãe daqui para frente? Com certeza, mas eu sempre cuidei dela, então tem que cuidar dela, porque só eu e ela, toda a vida só fui eu e ela mesmo, né? Uma semana depois, o rapaz foi preso e Dona Rita levada pela polícia para morar com outra filha. A equipe segue para a próxima casa, onde as drogas fizeram mais uma vítima idosa. O que você fez essa noite? Não fiz nada. Aí eu não vi nada. Usou a droga e foi batendo sua avó e sua avó, né? Não, essa noite não. Essa noite. Cala a boca, fala baixo. Nós estamos conversando. Aqui nós vamos fazer seu flagrante. Então nós vamos conversar de boa para ver o que vai resolver com você. Você tem duas opções. Ou ir para o presídio ou fazer uma clínica de desintoxicação. Hugo, de 19 anos, brigou com os avós depois de ter consumido álcool e drogas. Na confusão, Dona Maria Francisca, de 67 anos, se machucou, mas nega ter sido agredida pelo neto. A senhora tem alguma marca das agressões dele, de um momento que teve alguma briga com ele, com sua esposa? Não, graças a Deus. Na tentativa de proteger a mulher, o avô também já foi agredido. E se não fizer assim, tem hora, ele machuca a avó. Eu queria tanto que internasse ele, ficasse nessa. A mãe não importa, o pai não tem. O rapaz decide fazer o tratamento para se livrar das drogas. Eu tô em fé em Deus, que eu acho que ele vai me orar, se Deus quiser. Tem fé em Deus, Jesus. Ele falou, ele vai só fazer o tratamento. Isso. É porque ela preocupa com você, Hugo. É a maneira dela. Fica com Deus. E as histórias não acabam por aí. Dessa vez, a denúncia é contra uma sobrinha que estaria tomando a cesta básica dos tios idosos. Só que a Marinês tá boa? Como é que o senhor tá? O que tu falou? O senhor quer o Tito? Tá bom? E a senhora tá vivendo do quê? A senhora tá conseguindo viver do quê? Os irmãos vivem sozinhos em uma casa emprestada. Sem documentos, não sabem nem a idade que têm. Mas um vizinho que não quer se identificar ajuda a contar como ocorre o abuso.
Diz que os parentes dele vêm aí, pegam as coisas deles, aí pega as coisas deles, eles ficam revoltados, ela chora. Quando eles ganham a cesta que traz pra cá, a Tita vem, aí rouba tudo aí, pega as coisas deles aí bagunça tudo. Ela bate na senhora? Bate? Dá murro na senhora? Então ela vai receber o que precisa, que é crime, né? Não pode fazer isso. Eu vou fazer uma visita para ela. Ela vai ter que me explicar isso. Vai pagar. Vai pagar. Murro. Vai pagar o murro que ela deu na senhora. Viu? E semana que vem eu volto aqui. Em alguns casos, o abuso financeiro e o abandono chegam ao ponto de deixar o idoso em situação desumana. O que nós percebemos, que nós aprendemos nesses 4 meses de trabalho, é que o trabalho de assistência social é muito mais extenso, gera muito mais frutos do que essa responsabilização criminal. Além das delegacias, outra maneira de saber se o idoso é vítima de agressão é pela denúncia de enfermeiros, médicos ou qualquer outro profissional de saúde. Um idoso que sofre violência, muitas das vezes, ele vai estar com uma série de sintomas depressivos, né? Ou ele pode começar a vir para as consultas mostrando-se bastante negligenciado, sujo, sem os cuidados adequados. Ou, de repente, ele pode chegar contando que não está tendo acesso ao seu cartão de crédito, né? Ou ao seu benefício, que o seu filho ou outra pessoa da família, né, retirou e está com posse desses documentos. Tudo isso são formas de violência e é importante que o profissional de saúde esteja atento a elas. No ano passado, o SUS atendeu mais de 9.000 idosos vítimas de violência. Para facilitar o acesso desses casos à justiça, em Brasília foi criada a Central Judicial do Idoso, um projeto pioneiro que une o trabalho do Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública e do Ministério Público num só espaço. Aqui encontramos seu Enéas, de 70 anos, ameaçado dentro de sua própria casa. Eu procurei a central para me defender de um enteado que tentou me matar e me abaixando muito a minha moral, sendo muito humilhado, querendo me bater, eu correndo para não fazer como se diz assim, uma besteira que jamais isso passa no meu coração. Me chama de velho farrapo, mulambo, entendeu? Então eu não aguento mais. O senhor está com medo, né? Com medo? Eu não estou dormindo. Hoje eu puxei a cama e botei na porta lá. Nós identificamos nesse acolhimento inicial quais são as maiores necessidades do idoso. Nós chamamos, inclusive, esse acolhimento de escutativa, que é feita por um profissional da área jurídica e um profissional da assistência social. Quais seriam as maiores necessidades do idoso? E, a partir de então, nós promovemos esse contato com a rede. A rede de proteção aos direitos dos idosos inclui ainda os Centros Especializados de Assistência Social, conhecidos como CREAS. Os centros atendem as vítimas em casa e em espaços que simulam o ambiente familiar. O atendimento familiar com as famílias aqui no CREAS acontece em 2 salas, para deixar eles bem acolhidos, para quebrar o gelo, para a gente fazer uma vinculação com a família, né? Para que a gente possa conseguir identificar quais são os aspectos e a demanda que aquela família está trazendo para a gente. Ele vem com aquela demanda de abrigamento, mas quando você encontra que ainda existe um pouquinho de amor, de respeito entre a família, você consegue trabalhar as relações conflituosas para eles encontrar alternativa. Faut être réaliste, papa. Ça m'embête autant que toi. Faut être réaliste, bien sûr. Ton vieux papa va crever. Et en attendant que ça arrive, j'aime autant pas qu'on m'enferme. Si je peux me décomposer chez moi, je préfère. Mais tu sais, il y a des maisons très bien. C'est toi qui t'en fais une idée négative. Em casos graves de violência ou em que não é possível mais fazer nenhum tipo de conciliação com a família, uma das medidas de proteção que a Justiça toma é encaminhar o idoso para abrigos públicos ou instituições de longa permanência, que antigamente eram conhecidas como asilos. Ela é uma residência,
tá? Ela não tem ela não é rotativa, então o idoso ele não vem para passar um mês. A ideia é que ele realmente, quando ele não tem outra condição de moradia, que ele venha residir aqui no lar. Então você tem idosos realmente que estão em situação de abandono, há idosos que não sabem relatar como foi a sua história, o seu passado, e aí estão aqui por algum motivo, até idosos que optaram por esse tipo de abrigamento mesmo. Essa foi a decisão do seu Paulo, de 71 anos. A vantagem que tem aqui mais é a segurança que a gente tem aqui, né? Precisar do médico que tem aí, da enfermeira, tem... Eu nunca precisei não, mas uma hora eu vou precisar, né? Além das refeições, o lar oferece atividades de lazer, atendimento psicológico e sessões de fisioterapia, mas nem todos se adaptam à nova rotina. Não é um serviço que ele é individual, não é um cuidado em casa, né? Não é um cuidado feito pela família. Então, é um cuidado total, ele é geral, então eu não como a hora que eu tô com fome, eu como a hora que eu tenho que comer. Mas as regras rígidas do lar não impediram que o amor florescesse ali dentro. Glória tem 70 anos e vive no lar dos velhinhos há 34. Chegou para trabalhar e quando a idade avançou, como não tinha para onde ir, acabou ficando como abrigada. Há 4 anos conheceu Jorge, seu 8º marido. A senhora imaginava casar novamente nessa idade? Não, não imaginava nunca. Nunca eu pensei uma coisa dessa na minha vida. Mas Deus prepara as coisas na nossa vida, né? Que a gente não está esperando, né? Nós casou aqui dentro mesmo, foi um festão nosso casamento. A noiva ganhou tudo, o vestido, a festa, até a lua de mel. E o noivo, uma companheira dedicada e apaixonada. Eu cuido dele, eu dou banho nele, eu dou remédio para ele, eu dou comidinha na boca dele, eu tenho paciência com ele. Eu amo meu marido e ele é meu amigão, meu companheirão de todos os momentos. Apesar da necessidade de proteção especial, o idoso também é desrespeitado nas ruas. Depois do intervalo, você vai ver como os serviços de transporte e de saúde no Brasil ainda não estão preparados para atender os mais velhos. Veja daqui a pouco. Temos mais idosos nas ruas, mas eles parecem estar invisíveis aos olhos do poder público. Pelo menos é o que pensa a maioria deles. Em calçadas, em tudo que você pode imaginar, na saúde, na educação, principalmente no que tange a falta de estacionamento. Será que as nossas cidades oferecem saúde e transporte adequados aos mais velhos? Problema no ônibus? Vixe! O projeto que criou o Estatuto do Idoso foi aprovado pelo Congresso Nacional em setembro de 2003, depois de 7 anos de tramitação. E um mês depois, o Estatuto foi sancionado pelo então presidente Lula. De lá para cá, os direitos que mais avançaram são os que afetam diretamente os idosos autônomos, ou seja, aqueles que têm independência física ou financeira. Um exemplo é o direito ao atendimento preferencial nos órgãos públicos e no comércio em geral. O idoso também ganhou prioridade na restituição do imposto de renda, no financiamento de imóveis e até na justiça. Para o idoso é muito difícil aguardar o trâmite judicial desses processos. Então, 80% dos nossos acolhimentos não viram processo, somente aqueles que a Defensoria Pública e o Ministério Público entendem como sendo indispensáveis. Além do acesso preferencial, no caso das atividades esportivas, lazer e cultura, o idoso tem o direito a pagar meia entrada, mas a lei deixa uma contradição. Por
quem fica com o ônus dessa outra entrada que não é paga? Então, na verdade, o idoso pensa que está pagando uma entrada, ele está pagando uma entrada inteira, e a pessoa que pensa que está pagando uma entrada inteira está pagando duas. Então, isso cria um conflito entre gerações. Eu pago meu ingresso, né? Quando tem fila bancária com a fila para o idoso, eu uso. É conveniente. Ainda na área do lazer, o idoso também ganhou as chamadas academias ao ar livre. Mas como as outras conquistas, os cuidados ainda deixam a desejar. 80% dos idosos são independentes. E as cidades estão se adaptando também, né? Ao invés de parques infantis, nós temos áreas de lazer, equipamentos e praças para idosos. É uma maneira de tirar o pessoal um pouco mais de idade de casa, e aqui a gente se encontra. Muita gente se pergunta por que o idoso tem prioridade. A explicação está no processo natural de envelhecimento. A partir dos 30 anos de idade, a pessoa começa a perder em torno de 1% da eficiência de vários órgãos do corpo, como os músculos, as articulações, rins e pulmões. Quando a pessoa chega aos 60 anos, já perdeu em torno de 30% da força muscular, renal e cardíaca, por exemplo, sem contar as perdas na audição, na visão e nos reflexos. E depois dos 80 anos, essa perda pode passar de 40%. A idade traz muitas perdas, né? Perda biológica e perdas sociais. Por exemplo, a morte de amigos. Então, há uma situação de fragilização que pode provocar depressão. Basta ver que a taxa de suicídio por faixa etária no Brasil é maior entre idosos do que não idosos. Apesar da necessidade de proteção, um dos direitos aparentemente mais simples, o de ir e vir, é um dos mais desrespeitados. Mesmo para os idosos mais independentes, cumprir algumas tarefas do dia a dia não é tão fácil, principalmente se ele quer se deslocar. O idoso conquistou o direito da passagem gratuita e de assentos especiais nos ônibus. O problema é como este serviço é oferecido. Esta especialista da Universidade Católica de Brasília fez uma pesquisa com um grupo de idosos que utiliza o transporte coletivo na capital. 52% deles já foram vítimas de maus tratos e mais de 40% avaliaram o atendimento nos ônibus como ruim ou péssimo. As maiores reclamações dos idosos, inicialmente, é que o motorista não obedece à sinalização quando eles querem parar numa parada. Então, isso os obriga a caminhar muito mais do que aquilo que eles normalmente deveriam caminhar. Tem muito motorista assim que é um pouco sem educação, né? Mas também tem muito motorista que são pessoas maravilhosas. A ruim é que às vezes a gente está na parada e eles não param. A outra é que normalmente o outro passageiro não cede o lugar para eles. Então, eles são obrigados a andarem no ônibus de pé. Os idosos vêm sempre sentados, né? Mas no lugar que os idosos vêm sentados, vinha jovem, vinha tudo sentado, não me deram assento, vinha em pé. Isso aí aconteceu muitas vezes, eu vim em pé. Os ônibus arrancam com muita velocidade e muitas vezes eles ainda não se sentaram. Eu ia com as mãos cheias de sacola, que eu fui fazer as compras, e eu ia com as mãos cheias de sacola e eu não pedi, porque eu não peço, eu não gosto de pedir. Eu não pedi a ele para registrar o cartão. Eu fui registrar com as mãos cheias de sacola. E ele olhando assim para mim, como um babaca. E não teve coragem de dizer, senhora, me dá esse cartão que eu registro. Não. Eu registrei o cartão, mas tem uma coisa, me desequilibrei, caí, quebrei 3 costelas. Eles pensam que eles nunca vão ficar velhos, que eles nunca vão ser idosos. É isso. Isso é o país, isso é o Brasil, né?
Uai, às vezes eles não dão sinal, né? A gente não vê, mas quando eles dão sinal para mim, eu paro. Espero sentar, eu até ajudo eles a sentar, pego na mão. Quando eu fui subir no ônibus, o motorista disse, vamos, que eu estou apressado. Eu subi, olhei para ele, eu disse, você está o quê, meu filho? Ele disse, estou apressado. Aí eu disse, eu não estou, porque se eu tivesse sido apressada, eu tinha nascido de 7 meses. A falta de respeito é ainda maior no transporte alternativo. Os idosos ouvem quando são chamados pejorativamente de 0800, é cheque sem fundo, é duplicata vencida, é pé na cova, e eles fecham as portas e vão embora sem pegar esse passageiro que estavam aguardando. E as consequências da falta de sensibilidade ao idoso no transporte podem ser bem mais sérias do que se imagina. Nós sabemos que o idoso, para ter acesso a uma vida social digna, ele precisa do transporte público, principalmente o idoso de baixa renda. Ele só vai ter acesso a um local que ofereça lazer, se ele tiver um transporte público. O idoso é uma pessoa que já passou por tudo aquilo que nós estamos vivendo. Então o idoso é uma pessoa que a gente tem que respeitar, porque nós vamos chegar nessa idade. Tem muitos outros desafios, são calçadas com buracos, são edifícios que não têm acesso com rampas, enfim, toda a dificuldade que é um impacto para o idoso, a questão da acessibilidade. Aqui onde nós estamos, não tem a menor chance, possibilidade de a gente andar. O calçamento, calçada, tudo é péssimo. Um outro tipo comum de violência cometida pelo poder público é o mau atendimento na saúde. Não é raro, por exemplo, o idoso atravessar toda a cidade para ir a uma simples consulta e perder a viagem por falta de médico. Foi o que aconteceu com Dona Dinair. Eu liguei antes para saber o horário. Eles disseram que eu ia atender de manhã. Porque eu não moro em Jardim Fundura, não posso ficar toda hora vindo aqui não. Porque ele vai atender à tarde. Ele vai estar aqui na parte da tarde. Hein? Na parte da tarde ele vai estar. Vai aqui na sala do adulto, fala com as meninas lá, que ela tem a escala dele lá. Aqui, ó. Lá no final desse corredor à direita. Quem tem a escala dele é o pessoal da informática. Porque já tem terça e quinta, não é? É, mas mudou, teve uma alteração aí na escala dele. Vai lá e fala com o João Luiz, pede pra ele dizer pro senhor. Vai atender aqui mais não? Vai atender mais não, ele tá aposentando. É, né? Mas vai ficar sem o médico agora. Tem que pôr no lugar dele. Tem que botar, o certo é isso, né? Mas o difícil é. O problema é que tá faltando, né, doutor? Não é, dona? Liguei antes e ela falava que ia atender de manhã, né? Para não dar pernada, mas ela chegou aqui, está totalmente diferente, né? Então é só assim que eles são, né? Não tem probabilidade de nada, né? Da informações erradas, né? E é justamente na área da saúde que muitos artigos do Estatuto do Idoso continuam no papel. O Estatuto ele prevê que os idosos terão acesso gratuito à medicação para doenças crônicas. Mas nós temos, hoje em dia, acesso livre apenas à medicação para diabetes e hipertensão. Uma grande parte dos idosos estão gastando metade da sua aposentadoria em medicações que não têm acesso no sistema de saúde. O Estatuto modificou muito as condições sociais, a discriminação, o atendimento, mas ainda falta instituições para pessoas com dependência, principalmente com demência, Alzheimer e outros transtornos. Para idosos que ficaram dependentes por algum problema de saúde, uma das principais políticas trazidas pelo Estatuto é o atendimento domiciliar. Visita do N-Rádio para o seu Osvaldo. Abriu. Olá, dona Naí, bom dia. Vamos
A equipe de assistência domiciliar geralmente é formada por médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta e odontólogo. A senhora acha que ele perdeu peso de 6 meses para cá? Ele às vezes perde peso e às vezes a gente nota que ele ganha peso. No caso do seu Oswaldo, é um caso que, assim, de um paciente que já tem um processo demencial avançado, mas aí o seu Oswaldo é um paciente que vai estar com a nossa equipe por muito tempo, né? Mas a gente tenta, no caso dele, fazer com que o quadro dele não se agrave. É um tratamento bom, né? Ajuda com fralda, com luvas, com seringa, que ele toma água de seringa. E todo material, né? Em casa ele tem o afeto da família, ele tem toda a participação social, que no hospital ele não tem, são pessoas desconhecidas para ele, no domicílio não. Ele recebe a visita de quem ele quer, de quem ele aceita, ele está no lar dele, num ambiente que para ele é um ambiente já conhecido, né? Então tudo isso favorece no tratamento dele. É preciso que o sistema de saúde, e ele está timidamente fazendo isso, mas que ele considere a assistência domiciliar àqueles necessários para que a gente possa levar um pouco de apoio e eu diria até um pouco de alívio às famílias que têm idosos, principalmente com demência, doença de Alzheimer, por exemplo, com câncer, com sequelas de acidente vascular cerebral e outras doenças que a pessoa fica restrita à casa e muitas vezes a família não consegue dar o cuidado necessário. Mas apesar de positivo, o programa ainda não tem estrutura suficiente para atender toda a demanda. Ainda tem muitas coisas que faltam. De fato, é um programa novo que está sendo, de certa forma, ainda implantado em vários locais ainda do Brasil. Aqui no DF, a gente já tem uma equipe considerável, só que a gente incorre de alguns problemas, como, por exemplo, a gente ainda não tem um carro próprio, não tem um motorista para estar levando a equipe. Então, a gente encontra alguns obstáculos ainda. 10 anos depois, muitos artigos do Estatuto ainda são desconhecidos e alguns geram polêmica. Essa idade que marca a população idosa já é uma idade que foi definida em 1994. Então, esse é o primeiro ponto. Além disso, várias políticas estabelece 60 anos como a idade para o seu início, como a meia entrada, como lugares especiais, né, nos transportes públicos, mas outras medidas se estabelecem em 65, como transporte urbano gratuito, como benefício de prestação continuada. Então, é importante que se tenha uma padronização dessas idades. Eu sempre fui de opinião que os estatutos, eles segmentam a sociedade. E para mim são cópias de leis já existentes. Basta querer a vontade de fazer a lei, de seguir, fazer uma política e que se faz, independentemente do estatuto. Na Inglaterra, a Constituição é pelos costumes. Mas primeiro veio o costume, depois veio a lei. No Brasil é o contrário. Primeiro precisa vir a lei para depois consolidar novos costumes e nova ética. Então a lei é fundamental, porque ela vai criar condições dessa faixa etária de se desenvolver com direitos fundamentais e com qualidade de vida. O problema é que ele trouxe uma série de perspectivas de políticas públicas que demandam recursos. E os recursos não foram direcionados. Não tem no Estatuto uma previsão de onde virão esses recursos. Se cada cidadão olha para uma pessoa que envelheceu e olha e reconhece nela uma conquista e sabendo que respeitando aquele homem idoso, está respeitando a sua história e aprendendo com aquele homem, errará menos na sua própria história, aí nós vamos ter mais conquistas. O Estatuto diz que a prioridade no cuidado do idoso é da família. No próximo bloco, você vai conhecer a história de filhos e sobrinhos que mudaram a rotina para cuidar de idosos que têm algum tipo de demência, como o mal de Alzheimer. E vai ver também como a música e o teatro ajudam a devolver a autoestima e a qualidade de vida depois da aposentadoria. Até já!
Uma das consequências do envelhecimento é a inversão de papéis na família. Pai e mãe viram filhos, filhos viram pais, sobrinhos, cuidadores. Mudou a vida de todo mundo. Cada um de nós morava em uma casa e com os problemas de saúde da minha tia, nós resolvemos, eu, meu irmão e meu filho, virmos morar todos na mesma casa junto com ela para poder tanto cuidar melhor dela, administrar melhor os cuidados que ela precisa. Quem está falando de mim? Estou falando de você. O que você está falando? Eu estou prestando atenção. Não sei por que eu achei que era de mim. Falou tia, da tia? Isso, é você mesma. Obrigada, minha filha. Está falando bem, né? Estou falando bem de você. Espera. Ai, ai. Falar mal da gente, tá feito da gente é fogo, né? Dona Eune tem 82 anos e há mais de 10 perdeu a memória. Como não teve filhos, quem cuida dela são os sobrinhos. De fato, foi do dia para a noite. De um dia estava bem dirigindo e no outro dia, acho que foi a Lindomar, que veio me avisar que ela, a vizinha nossa, veio me avisar que ela estava diferente, né? E aí a gente foi perceber, realmente ela estava assim, desconectada, né? Foi uma série de consultas médicas, uma série de exames, várias hipóteses. Hoje a gente tem praticamente certeza de que não é mal de Alzheimer. Oh, c'est pas vrai. C'est de pire en pire. Tu pourrais me le dire quand tu sors le chien, je le cherche partout. Qui c'est celui-là? Bah, c'est Dirk. Oui, c'est ça, fous-toi de ma gueule. Qu'est-ce que tu fais avec ce type? Mais c'est Dirk. Tu l'as engagé pour qu'il sorte le chien. Je suis désolé. C'est pas grave. Vous n'avez pas idée comme ça m'angoisse. Ça ne va pas être facile. Até então, a gente, eu, minha irmã, né, minha mãe, que também, né, convivia com a gente na época, né, a gente não tinha uma experiência assim, né, em família, em estar perto, em ver um problema desse, né. Então, nesse processo, acabou que eu perdi meus pais antes, né, que estavam melhor de saúde do que ela, e a vida continua rolando, né. Se estamos falando de gerações, de 5 gerações, não temos mais a família horizontal, temos a verticalização dos laços. Ele às vezes está só, mas se ele tem o companheirismo e o suporte de uma comunidade, sua família afetiva, ele está melhor. E não foi só a vida dos sobrinhos que mudou. Para a Dona Eune, ficar dependente não foi nada fácil. Minha tia era uma pessoa totalmente independente, dona do próprio nariz, cuidou da própria vida o tempo todo e de repente perde essa capacidade e isso deixou ela muito irritada. Nas relações de cuidado, a família tem um papel importantíssimo e o idoso prefere ser cuidado em casa. Então ele construiu uma relação familiar, ele quer manter essa relação. E dentro da reciprocidade. O idoso cuidou dos filhos, os filhos cuidam do idoso. Está na Constituição, no artigo 226. Maria do Socorro está seguindo este princípio. Uma vez por mês, leva a mãe na Escola de Avós, um projeto de cidadania e atenção à saúde do idoso do Distrito Federal. Na escola, idosos e seus familiares recebem orientações e fazem pequenos exames para checar a pressão, a glicemia ou a osteoporose. E Maria do Socorro aproveita para ver como estão os reflexos da mãe, que há 2 anos sofre do mal de Alzheimer. Força, 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 força. Não, só uma. Ela estava esquecendo as coisas, né? Estava esquecendo. Aí, às vezes, não sabia quem era a gente também. Ela fez uma tomografia da cabeça, aí deu da demência.
O que você sentiu na hora? Nossa, a gente fica muito triste, né? Porque a gente vê a mãe da gente bem, de repente ver esse diagnóstico, né? É ruim demais. E aos poucos, os papéis de mãe e filha vão se invertendo. Eu sempre tenho que andar com ela, eu não vou deixar ela ficar sozinha, eu tenho que andar com ela, passear, ir para os grupos, a gente passeia muito também nos grupos. Aí tenho que fazer essas coisas, né? Como a doença está na fase inicial, Dona Maria ainda consegue interagir com a família e até ajuda na limpeza da casa. E quem te ajuda a cuidar dela? Todo mundo, né? Aqui, meus filhos, minha irmã, sempre está ajudando. Vocês moram juntos? Ela mora ali atrás. Atrás ela fica sozinha? Atrás. Tem os 2 filhos. É sempre a gente um ajudando o outro, né? A minha careta. Já a Dona Eune, antes da doença, era secretária de uma multinacional, viajou muito e conheceu vários países. Lembranças que se foram de repente. Olha aqui, você aí, você em Roma. Em Roma? Em Roma. Quando você foi lá passear, visitar a sua irmã, Eunizete. Aqui, você na neve. Olha quanta neve. Esse óculos não presta. Né? Esse óculos não presta. Não lembro de jeito nenhum. Foi uma opção dela, não casar, não ter filhos. Quando foi para os Estados Unidos, teve alguns relacionamentos, alguns namorados, mas nunca se casou, nem morou junto, nem formal, nem informalmente, entendeu? Não morou junto com ninguém, não. Não morou junto com ninguém, é isso que eu estou falando. A memória e a consciência, às vezes, parecem querer voltar, mas não o suficiente para devolver sua antiga independência. É por isso que, além dos sobrinhos, as cuidadoras estão sempre presentes. Eu assisto o banho dela, acompanho assistindo, né? Mas é ela que faz tudo, é ela que toma o banho. Mas eu estou sempre ali do lado, porque às vezes ela tem dificuldade. Quando ela fica muito tempo em pé, ela sente cansaço nas pernas, né? E pode correr o risco da queda. Aí eu estou ali do lado para evitar que isso aconteça. Enfim, são 3 cuidadoras que se revezam 24 horas por dia para sustentar isso tudo, porque também é caro, né, do ponto de vista econômico, precisa de reunir os esforços, né, de todo mundo. Embora minha tia tenha uma aposentadoria, mas é preciso todo mundo colaborar. Apesar dos gastos e da mudança radical na rotina, os sobrinhos não se sentem sobrecarregados por cuidar da tia. Penalizado jamais, entendeu? Porque, né, a relação nossa é assim, de mãe e filho, entendeu? A preocupação porque ela é sozinha, né? Então, isso preocupa muito, né? O ciclo da vida é um ciclo diverso, complexo, não tem independência, autonomia para toda a vida e que a solidariedade é um valor, um princípio que a gente tem que cultivar todo o tempo, né? Maria do Socorro também está ciente do quadro da mãe, mas mantém a esperança numa melhora. Sempre a gente espera que ela melhorasse, mas já está melhorando, porque ela estava pior. Com o envelhecimento, o que tem aumentado são aquelas doenças crônico-degenerativas que estão associadas à idade, não são consequências da idade, estão associadas à idade, particularmente as doenças mentais, e eu chamaria atenção para as demências e para também os quadros de depressão que são muito frequentes em idosos. A perda parcial de memória é comum na velhice. Com o tempo, o cérebro fica um pouco menor e perde velocidade para processar as informações. Mas se a perda de memória é total, a causa pode ser uma demência, síndrome que altera a personalidade e o comportamento do idoso. O tipo de demência mais conhecido é o mal de Alzheimer. No Brasil, cerca de 1.200.000 pessoas sofrem da doença. E com o aumento da expectativa de vida, esse número tende a crescer.
As opções de tratamento ainda são poucas e quem cuida de um idoso com demência tem dificuldades para entender e conviver com a doença. Eu pergunto quem é que vai cuidar da família. Porque a expectativa de que a família saiba tudo para cuidar daquele idoso nem sempre é verdadeira. Muitas vezes é falsa. Se queremos que a família cuide do idoso, é preciso cuidar da família. É preciso educar a família. É preciso treinar a família. É preciso dar condições à família. O tratamento do idoso, a condição bem-estar do idoso, depende do bem-estar da família de forma geral. Agora mesmo vou fazer essa reunião para esclarecer as pessoas em relação à demência, para que elas entendam a reação do idoso e para que elas não agridam o idoso, para que elas não se agridam em relação à doença do idoso. Porque quem vai lucrar com isso? Além de ser todo mundo, o idoso. Uma vez por mês, o Dr. Fratini se encontra em um hospital público de Brasília com familiares de idosos que têm algum tipo de demência. Eu sempre comparo o funcionamento do cérebro com o funcionamento de uma cidade. Vamos fazer o Guará, porque o Guará é quase como um cérebro, né? Por que eu falo isso? Porque ele é por setores, porque eles têm ruas e o cérebro é igual isso daí, mais ou menos. Meu pai tem problema de demência, surgiu muito cedo, né? E a gente não sabia totalmente como tratar dessa situação. Eu achava que era simples, mas não é. Então é a segunda vez que vem nessa palestra e aí tá dando certo. E as coisas estão prosseguindo. Mas envelhecer não significa adoecer. E para quem a idade não trouxe nenhum tipo de dependência, o desafio agora é encontrar novos interesses para ocupar o tempo que ficou livre. Eu me vi na necessidade de procurar um apoio psicológico. Passei a entender naquele momento de que o canto, ele era uma terapia. De que o canto era uma essência que fortalecia a cada um de nós que chegávamos naquele momento, para às vezes, talvez através do canto, a gente conseguir esparecer um pouco os pensamentos, os sentimentos que a gente tem. O Coral das Gerações foi criado há 10 anos dentro de um hospital público para ajudar a prevenir a depressão e outras doenças típicas da idade. É de muita utilidade para nós, que só tem trazido coisas boas, como esse momento agora de transmitir isso a você. O envelhecer, ele não é custódia, ele não é trabalho. Mas o entender a velhice é muito participativo, tá? E quando você entra num grupo desse, onde você recebe de cada uma das amigas que te acolhem aquele abraço, é um medicamento que você toma todo dia. Então a minha vida, a partir de 10 anos até agora, ela mudou em todos os sentidos. No sentido da alegria, no sentido da saúde, no sentido do amor próprio, no sentido de saber colaborar, de saber receber e de saber doar também. Eu levo a vida cantando, ai-li, ai-li, ai-lo. São músicas que fazem parte da vida dessas pessoas. E essa música levanta o moral das pessoas e nós, além de cantarmos, além de fazer uma terapia para nós levamos essa mensagem para outros. Por isso sempre com quem estou, o que passou, passou. Há 13 anos, este grupo de atores idosos de Brasília representa histórias da própria vida, mostrando que envelhecer é mais do que um direito, pode ser arte. Muita gente aposentava cedo e não tinha o que fazer, aí entra na depressão, né? Como trabalhar com idosos, né? Nunca tinha me passado pela cabeça. E o primeiro grande desafio foi o que eu vou fazer, que texto que eu vou montar, né? Então, assim, eles foram me contando as histórias do passado, histórias do presente, histórias de família, de discriminação que sofrem dentro da própria família. Então, eu pensei assim, de que forma eu posso ajudá-los, não só com a parte estética, quer dizer, com o teatro, que oferece essa investida no campo da ilusão, no campo da fantasia, da criatividade, que é extremamente importante também para o idoso, mas que também funcione como uma alavanca de inclusão social. Porque você chega numa certa idade, que aí seus filhos estão criados, seus netos estão criados, e aí você se sente inútil.
porque seu filho não precisa mais de você. E aí cai em depressão. Muitos deles chegavam aqui, né, encolhidinhos, maltratados pela vida, pelos familiares e pela própria sociedade, né? E 2 meses depois de estar convivendo com o grupo, tendo essa oportunidade de ser visto, de ser ouvido pelos colegas, eles desabrochavam, mudavam radicalmente, se tornavam pessoas mais alegres, mais presentes, podiam dar sua opinião. O grupo do teatro é diferente, porque ele mexe com a memória, entendeu? Te obriga a decorar um texto. Você não tem a idade dela, meu querido. A velhice é um fardo bem pesado. Faço votos que permaneça jovem eternamente. Esse trabalho que eu faço com eles é um trabalho apaixonante, entendeu? Um amor recíproco. Então eles me ensinaram isso, o amor pelo teatro e o poder que o teatro tem de mudar a vida das pessoas para melhor. Feche os olhos, pense em coisas boas, energias positivas, pensando em saúde. A velhice é um momento em que a gente precisa de relações pessoais fortes, solidárias, amorosas. O Estatuto do Idoso é muito claro. É uma obrigação da família, da sociedade em geral e do Estado zelar pela concretização de todos os direitos do idoso. Quem despreza o velho por ser velho, está desprezando a si mesmo. Viva o teatro!